Sim. Semana passada começámos já na parte final do nosso programa. Não seja má para mim. Não, repare, eu também Você falámos, é cúmplice, não é? sou cúmplice, aproveitámos para falar da rádio, da relação de confiança que se estabelece. Mas eu depois fiquei com uma fantasia terrível. Pensei, se algum desgraçado dos nossos ouvintes apanhou o programa mesmo no fim, estragámos-lhe ou a madrugada de sábado ou o dia de domingo, porque ele apanhou num programa sobre a educação das crianças, eu a citar o Mário Cordeiro a falar do Herodes, que não é propriamente, não é o ídolo das crianças. Não é. Pegámos então no livro a semana passada do professor Mário Exato. Cordeiro, Educar com Amor. Eu julgo que estamos todos um bocadinho paranoicos com a questão da educação, como é que devemos educar os nossos filhos, sendo que os nossos filhos têm hoje em dia 1001 formas de se distraírem para o bem e para o mal. Sim, de solicitações. Sim, e é natural que às tantas também eles ficamos nós perdidos com o tipo de educação que lhes devemos dar, que lhes podemos dar, e ficam eles também no meio de tanta oferta, dispersos e talvez um bocadinho atordoados com tanto de tudo. Tem razão, com tanto de tudo no exterior e de vez em quando com tanto de tudo no nosso próprio comportamento. Porque como nós somos humanos, cometemos erros. E, portanto, podemos ter atitudes na nossa relação com eles que não são congruentes umas com as outras. E isso também confunde uma criança, como é evidente. Ou um adolescente. Porque hoje em dia, para os que podem, evidentemente, mas parece haver mais hipótese de compensar os nossos filhos materialmente. Não sei se no meio desta fartura, às vezes não nos esquecemos de lhes mostrar o quanto eles nos são queridos e o quanto gostamos deles. Tem toda a razão. Tem toda a razão a vários níveis. O nível que a Inês está a pôr é assim. Numa sociedade de consumo, as crianças, diga-se de passagem, são dos principais grupos consumidores. O que não é com o dinheirinho deles. É com o dinheirinho dos papás. Bom. Mas, numa sociedade, portanto, que entroniza os objetos, as coisas, não poucas pessoas dizem em detrimento do ser humano, é muito fácil e até popular, entre a ganapada, oferecer coisas e esperar que essas coisas levem consigo tudo o resto. O afeto, a qualidade da relação, a própria educação, e isso, to say the least, é otimista. Por um lado, isso. Por outro lado, outra questão que é, seguramente a Inês, se é que não tem lá em casa, mas seguramente a Inês já viu esse espetáculo extraordinário que são crianças de 1 ano e tal, 2 anos, e a sua relação íntima com a tecnologia. Claro, domínio absoluto. Domínio absoluto. Quer dizer, há coisas que só vendo é que se acredita. Uma pessoa tem assim a sensação, como é que este pivete pode, com esta naturalidade toda, manejar uma coisa. Pronto, eu não sou exemplo para ninguém, mas não sou só eu. Uma coisa que eu me via à rasca, literalmente, para dominar. O que acontece é que a relação é completamente diversa. Ela está a crescer com o objeto. Eu é o contrário. Eu não cresci com aquele tipo de objetos e tenho que me adaptar a eles. Por exemplo, ver uma criança não é ficar admirada por passar a mão num telemóvel ou num iPad ou qualquer coisa, não é? E a imagem não mudar. E você ver a expressão de surpresa da criança. Que diz, qualquer coisa está errado nisto. Está variado. Elas já foram programadas para outro tempo, de facto.
Pronto. Nós temos que fazer o esforço de adaptação. Exatamente. Elas cresceram com a tecnologia. Pronto. Ora bem, mas depois também há esta situação que é, já nem vou falar, como é óbvio, de mantê-los sossegados nas mesas dos restaurantes, mas esta noção de, dando coisas, nós também somos tipos fixes. E eu não quero ser hipócrita. Em grande parte dos casos, a curto prazo somos. Os pestinhas são consumidores e, portanto, querem coisas. E se nós damos coisas, eles ficam satisfeitos. Pensar que isso, a médio prazo, faz com que eles tenham em nós figuras parentais sólidas, que lhes despertam confiança, que os tornam seguros, que lhes propiciaram uma aprendizagem em direção da autonomia, etc. Isso já é, com toda a franqueza, do domínio da fé. Aliás, veja, por exemplo, o Mário. O Mário diz assim: constato por demasiadas vezes, peço desculpa, que isto assim fica horrível a frase. Constato, por demasiadas vezes para o meu gosto, uma atitude de quase medo dos pais no que reporta à sua parentalidade. Não apenas na defesa dos filhos, como de si próprios, das suas convicções e das suas pulsões, designadamente na expressão dos sentimentos de amor. Como se amar os filhos carecesse de explicações ou justificações. Por outro lado, como reflexo imediato dessa tibieza, assiste-se, vezes sem conta, a atitudes de deixar andar, entre aspas, o chamado laissez-faire, laissez-passer, tão experimentado com maus resultados na economia. Está a paredes meias com o que estávamos a falar. Este laissez-faire, laissez-passer, também passe muito por lhes dar para as mãozinhas tudo o que eles quiserem. Mas o núcleo duro da questão é esta questão de assumir a parentalidade. Assumir a parentalidade é difícil, ninguém está a dizer que não é. E também de diversas formas. Olha a questão da autoridade. Exercer a autoridade, de vez em quando, é uma maçada. É mais simples tornarmos uma espécie de irmãos ligeiramente mais velhos, cúmplices, e que, desejavelmente, são amados porque permitem tudo. Esses padrões foram mudando também, não é? Foram. Olha, é curioso que outro dia eu estava numa reunião do livro Tempo de Avançar e alguém levantou uma questão que muitas vezes eu me debruço sobre ela também, que é, a pessoa em causa era mais nova do que eu, creio, mas a minha geração, no fundo a geração que foi adolescente nos anos 60, e agora a Inês já sabe o esclarecimento que vou fazer, que é, não estou a falar dos anos 60 de São Francisco, nem de Londres, mas mesmo assim, é uma geração especial. A minha geração, na sua preocupação de tentar corrigir determinadas coisas na educação que tinha tido, cometeu erros, por vezes graves, no sentido de ser demasiado passiva, demasiado liberal, digamos assim, na maneira de educar os filhos. Para compensar, permitiu só o excesso. Exatamente o que o Mário diz, um certo receio de assumir a parentalidade. Uhum. Não é? E isso é complicado. E, portanto, há problemas a esse nível. Há problemas no que o Mário aqui diz, que é a questão da própria expressão dos afetos. E depois, porque lidar com esses afetos, procurar o equilíbrio, nem o de mais nem o de menos, é difícil, podemos desembocar outra vez nos objetos. Atenção, eu acho que passamos todos, ou quase todos,
ou alguns de nós, passaram a dizer muito mais aos filhos que os amavam, não é? Isso é ótimo. E até me permitiria, se a Inês não se importa, falar de um efeito de género. Porque, sobretudo, os homens passaram a autorizar-se mais esse tipo de expressões de afeto. Que eram muito, entre aspas, uma cotada feminina. Porque os homens entre eles não falam dessas coisas, e mesmo com as crianças, nem era só o dizer, era exprimir. Era o abraçar, o beijar, o puxar para o colo, essa coisa E toda. voltamos então à questão da autoridade. Repare que os pais, os homens, eram normalmente os chefes de família e, portanto, os mais autoritários. Logo, se era do lado deles que estava a autoridade, não se permitiam a demonstrar Tem toda a razão. esse amor, não é? Tem toda a razão. De uma forma consciente ou inconsciente, até alguns de nós, eu digo nós por solidariedade, porque fiz muitas asneiras no processo educativo dos meus filhos, em relação aos meus netos, eu sou responsável pelo processo levemente deseducativo e não pelo educativo. Sabe como eu acho que os avós podem ser, digamos assim, os dinamizadores do prazer da pequena transgressão, que não põe em causa os grandes princípios do plano quinquenal, não é isso? Isso é com os pais. Não é? Mas, em termos da maneira como nós lidamos com eles... E nós, fala enquanto homem? Enquanto homem, sim. Eu fui muito próximo de meus filhos, fisicamente, como, aliás, eles, um na qualidade de pai e outro na qualidade de tio, o foram com os meus netos, não é? Em contrapartida, meu pai era muito parcimonioso no toque em relação a mim. E como compreende, também isto, às vezes, não creio que fosse o caso do meu pai. Meu pai era mesmo... Era uma pessoa... Era uma pessoa para quem é curioso, sendo meu pai professor de bacteriologia, ser psiquiatra é terrível. Todos nós temos distâncias ideais, tanto psicológicas como físicas. E acho que meu pai, a nível físico, acho que não tinha certeza, tinha uma distância ideal que era maior do que as de minha mãe e minha. E abria uma exceção para a minha mãe. E o Júlio ressentia-se disso? Eu Ou a sua mãe compensava-o? Claro que me compensava, mas eu não tinha idade para entender, percebe? E, portanto, é muito engraçado porque, sob certos aspectos, todos nós temos aquela visão clássica do Édipo e não vale a pena estar a complicar. Eu gosto sempre de dizer, quem me dera que o Édipo fosse tão simples como às vezes as pessoas dizem com ar escandalizado. Doutor, não me vai dizer que eu queria ir para a cama com a minha mãe, pois não? E eu respondo sempre, não, é muito mais complicado e chato do que isso. Não é? Pronto. Mas é evidente que eu tive, e olhe que nessas idades uma pessoa a perceber-se não é assim tão habitual. E eu apercebia-me que tinha um perfeito ciúme da relação entre eles por achar que eu era uma espécie de terceiro excluído. Havia ali um déficit e o Júlio apercebia-se disso. Bom, eu não era nada isento. Alguém de fora podia dizer, não havia déficit nenhum, mas em termos de contacto físico do meu pai, claro que havia déficit, mas havia déficit comigo como havia déficit com provavelmente a maioria da minha geração. O pai chegava à noite, e a Inês disse muito bem, quando se diz a figura da autoridade, estamos a falar inclusivamente a nível legal, não é que isso tenha algum interesse para a minha casa, como é evidente. No concreto, quem mandava a minha casa era a minha mãe. Mas a figura do chefe de família era uma figura legal, como sabe. O que, aliás, implicava uma sujeição abjeta por parte das mulheres, que viam a sua autonomia
como mulheres e como mães, extremamente limitada. E isso, em termos legais, foi revertido assaz tarde, mesmo assim. Mas o facto de um homem ser considerado, numa sociedade não por acaso chamada patriarcal, ser considerado a autoridade, isso também, em alguns casos, tornava mais difícil uma aproximação, porque, como diz o povo, não é? Dá-se um dedo e leva-nos o braço, ou qualquer coisa parecida. E, portanto, e aqui eu arriscar-me a dizer, sobretudo já com adolescentes, dar muita confiança, como se dizer no meu tempo, muita confia, podia, quiçá não no concreto, mas na fantasia, podia fazer com que a situação saísse de controle. Ora, acho que isso foi um enriquecimento brutal para os homens ao longo do século XX. Para os homens, para os seus filhos, como é evidente. Não? Mas agora estava a falar mesmo para os pais. A possibilidade de gozarem os seus filhos de uma outra maneira, com muito maior contacto físico, a possibilidade de tirarem, pelo menos em parte, não é? Porque nós permanecemos, homens e mulheres, parcimoniosos quanto a demonstrações de determinados afetos, sobretudo, por exemplo, de sofrimento, não é? Em face dos nossos filhos, com o receio das consequências. Mas a capacidade de exprimir a alegria, o abraço, o contacto físico, tudo isso aumentou com benefícios para todos os envolvidos. Isso não tenho a menor dúvida. O facto dos homens terem sido chamados para mudar as fraldas também mudou tudo, na verdade. Também, se lhe parece. Sim, eu nunca mudei uma fralda. Pronto, e isso levou-os a um contacto que não tinham, não é? Nem mais. Que, não estou a dizer que de vez em quando não chateie. E nem é preciso ir às fraldas, não é? Quando as pessoas dividem entre si quem é que se levanta à meia da noite, é evidente que quem se levanta, se o outro insistir uma vez e meia, deixa lá, vou eu, a tendência para dizer então está bem é grande. Um tipo, de vez em quando, levanta-se da cama e só não tem um traumatismo craniano na mesa de cabeceira ou na parede, por sorte, porque está completamente zonzo. Claro. Pronto. Mas, na realidade, até em termos de autoestima, foi bom para os homens, sabe? Porque muitos homens descobriram que também eram capazes. Que aquilo não era apenas o reino das mulheres. Como outros homens descobriram isso. E recalcavam ali uma necessidade que tinham, não é? E que não podiam ou não deviam demonstrar com medo de ser vistos pelos outros homens como femininos. Exatamente, e uma fonte de prazer. Como, aliás, outros homens descobriram isso noutros contextos. Quantos homens descobriram que também eram capazes de aprender a cozinhar no pós-divórcio? Claro. Nem todos são tão preguiçosos como eu. E depois, mais do que isso, serem capazes e depois apaixonarem-se pela cozinha. E passarem a ter gozo naquilo. Normalmente as pessoas, homens ou mulheres, quando me falam no gozo de cozinhar, dizem logo, mas atenção, não é cozinhar por obrigação, porque tem que se fazer o jantar. Não. Isso também tem que ser feito, mas é quando um tipo de repente diz assim, epá, esta noite apetece-me ir para a cozinha e experimentar qualquer coisa. Isso aí é uma atividade lúdica. Nunca lhe aconteceu. A mim não. Eu participo nessas atividades lúdicas, porque como o que os outros cozinham. Não é? Também é uma boa forma de participar. Olha, quer que lhe conte uma cena. Para ver, em primeiro lugar, os homens. E em segundo lugar, o lugar dos afetos, digamos assim, e como há mil maneiras de os exprimir. Eu uma vez vinha de Lisboa, de carro, de trabalho, e vinha à hora de jantar. E telefonou-me um bom amigo meu, o professor Otávio Cunha, que não fazia a mínima ideia onde é que eu estava. E eu disse-lhe que estava na estrada.
E o tipo, que é pediatra, e arriscar-me a dizer, um pediatra que está, digamos assim, no mesmo bote do Mário Cordeiro, quando recordamos o que dissemos a semana passada, que vem no livro O Pediatra em Quem os Portugueses Confiam, o professor Otávio Cunha, tenho a impressão que o consultório dele, não é? Para um turista que passe, pergunta o que é que se está a vender ali, não é? Porque também há bicha. E o tipo percebeu de imediato que eu não vinha. Não é nos meus melhores dias, nas minhas melhores noites, porque já era inverno, se bem me lembro, e já tinha aqui da noite. Eu sei que vinha aqui à noite. E o tipo limitou-se a dizer, já jantaste? E eu disse, não. E o que é que vais fazer? Eu disse, vou comer uma coisa qualquer numa estação de serviço. Uma sandes qualquer e tal. Ele disse, não vais nada. Vem direto e vem jantar cá a casa. Ele tem uma casa ali na Foz Velha, vai acabar a ser quase vizinho do meu filho mais novo, que está a ter o irmão a acabar-lhe uma na mesma zona, e que é uma zona deliciosa, diga-se de passagem. E eu, pronto, mesmo tratando-se de um amigo de décadas, nós temos hábitos muito enraizados em termos de educação, não é? E, portanto, isso era o que faltava, pá, não vou nada para a tua casa. Quando muito combinamos o restaurante e encontramos, ele disse, não senhor, vens cá para casa. O que mostra logo uma coisa, que é ele a perceber-se que eu estava num estado de espírito que ele achava Carecia de conforto, não carecia é? de conforto, mas de um conforto que não seria possível dar em restaurante. Que era uma coisa para portas adentro. E pronto, eu lá vim, direitinho, estacionei o carro, avancei, e então o Otávio tinha feito um arroz de camarão, que estava uma delícia. E depois disse-me, opá, e quanto a isso eu não percebo nada, vai lá dentro e escolhe uma garrafa qualquer. Pronto. Pode dar-lhe o meu contacto, por favor. Oh, com todo o prazer. E tenho a certeza que ele também tem todo o prazer nisso. E eu lá fui, pronto, e escolhi uma pomada. E nós falávamos de conforto, Inês. Acho que quando se fala de amizade, e atenção, eu digo muitas vezes neste programa, nós não somos os amigos dos nossos filhos, somos os pais deles, mas se somos os pais, isso não impede que sejamos amigos. Bom, o que não podemos é ser amigos em vez de pais. E não há sensação de maior conforto do que estar em casa de um bom amigo de décadas. E o tipo nem sequer nos perguntar o que é que se passa. Porque ele sabe que pode demorar 10 minutos ou uma hora, mas eu vou falar daquilo que ele pressentiu, que não sabe o que é, que me trazia triste na estrada. E, portanto, nós demolimos o arroz de camarão, demolimos uma garrafosa, já não sei de quê, ficámos à conversa e falámos 30 mil coisas, antes de eu abordar aquilo que me trazia encanitado, de ele dar a sua opinião e eu sair muito mais reconfortado para a minha casa. Percebe? Um bom amigo pressente esse estado? Pô, claro que nos podemos enganar. Eu de vez em quando já ouvi grandes amigos meus dizerem: poça, que é chato, pá, já te disse, não tenho nada. Mas prefiro de longe ouvir um ralhete desses, que, como compreende, é humilhante, porque eu não só sou amigo, como sou psi. E, portanto, ouvir dizer que o meu faro clínico se enganou em 180 graus e que o tipo só está cansado ou qualquer coisa, não está nada preocupado, não faz muito bem ao meu ego profissional. Não me interessa. Prefiro 1000 vezes enganar-me por excesso a esse nível do que por defeito. Porque nas vezes em que acerto, e vice-versa, nas vezes em que acerto, e vejo que do outro lado, olha o que eu lhe dizia há bocado da questão de primeiro vir uma questão de educação, que do outro lado alguém encolhe os ombros e diz, deixa lá, não é nada. E uma pessoa percebe que mesmo sem ser de uma forma consciente, a pessoa quer que nós insistamos um pouco.
cuidado, há alturas em que as pessoas não querem mesmo que se insista. Sim, E é sim. sagrado. Mas às vezes o deixa lá é muito dizer não te quero incomodar. E a malta diz não me estás a incomodar. Vamos falar disso e depois logo se vê. O que é, para voltarmos ao Mário Cordeiro, o que é perfeitamente possível de ser feito com os nossos filhos. Atenção, o que há é uma diferença entre mim e o Otávio, nesta história, ou noutras situações, e com outros amigos meus, e a Inês com amigas e amigos seus, há uma relação que é uma relação horizontal. Ou seja, não há uma hierarquia, não há parentalidade envolvida, enquanto com os nossos filhos há. Por exemplo, eu já nem me lembro o que é que me trazia Tristote pela autoestrada. Mas perante a opinião do Otávio, eu sou perfeitamente livre de a aceitar totalmente, em parte, achar que aquilo não tem pés nem cabeça, etc, etc, etc. A nossa relação com os nossos filhos a esse nível é mais complicada. Porque nós, de vez em quando, estamos só a dar opiniões, nomeadamente quando eles são adolescentes já. Mas noutras situações não estamos só a dar opiniões. E, portanto, pode chegar a uma altura, e isto entra no que o Mário dizia das dificuldades da parentalidade, pode chegar a uma altura em que nós temos que dizer, olha, ou por falta de talento meu, ou porque realmente estamos em desacordo, tu não consegues aceitar o que eu te estou a dizer. E eu compreendo que isso te chateie. Mas vai ter que ser assim. Porque eu sou teu pai, eu sou tua mãe. E como é evidente, nós não nos tornamos o tipo mais querido do bairro e da casa quando fazemos isso. Mas isso faz parte da nossa responsabilidade. Mas nós nem sequer podemos ter a certeza de ter razão. Mas não podemos fugir à responsabilidade de tomar decisões dessas. Porque somos pais. Que é muito mais complicado que ser amigo. Nesse sentido é. Sim, claro que sim. Não é? Nesse sentido é. Não quer dizer que não haja situações entre amigos que. Mas não são a mesma coisa. Mas não quer dizer que não haja situações entre amigos em que um amigo não se possa virar para o outro e dizer assim: eu tenho a certeza absoluta que tu achavas isto e tu não me disseste. E devias ter-me dito. E é verdade, Inês. Quase todos nós já recuámos perante uma determinada opinião, com a sensação que o outro não está preparado para ouvir, que vai ficar triste, quiçá zangado, e portanto evitámos chatices. E portanto o outro tem legitimidade para nos chamar à pedra dizendo no fundo o quê? Mas se és meu amigo, dizes mesmo. As coisas não são assim tão simples. Quando esta conversa é a posteriori, fica sempre a dúvida se a Inês tinha mesmo dito, como é que tinha sido a reação. Mas aí também depende muito do tipo de relação de amizade que a Inês tem com determinada pessoa. É claro, mas nós, enquanto pais, sentimos-nos responsáveis, coisa que não acontece na amizade, não é? Também nos podemos sentir, mas de uma maneira diferente. Porque quer queiramos, quer não, temos um adulto à nossa frente. Há determinadas coisas com um amigo que nós podemos chegar a uma situação em que dizemos: opá, eu disse o que tinha a dizer, fiz o que podia fazer, agora é a vida dele. Com os nossos filhos, na esmagadora maioria das situações, nós não podemos fazer isso. Porque eles são nossa responsabilidade. Literal. Não da mesma forma que nós nos sentimos responsáveis por um amigo adulto. Aliás, esta questão de eles serem nossos filhos é uma faca de dois gumes, porque eu acabo de lhe dizer, nós não nos podemos eximir a essa responsabilidade. Mas, por outro lado, o Mário escreve assim: os filhos não são o nosso livro.
reeditado com uma nova capa e adotando novos acordos ortográficos e algumas gralhas corrigidas. Os filhos são um livro deles, escrito por eles com uma crescente liberdade criativa. Os filhos são eles e não nós, numa tentativa de corrigir o que correu mal na nossa infância e adultícia, numa forma de repetir o que nos correu bem, ou ainda, tentar aquilo que não conseguimos fazer. Os nossos filhos não são prolongamentos nossos, das nossas frustrações, dos nossos sonhos, etc. Às vezes caímos nesse erro. Caímos. E não estou de maneira nenhuma a condenar às chamas do inferno ou um limbo ou um purgatório que já foi decretado como não existente pela Igreja, as pessoas, como eu, que cometeram esses erros. Mas o que eu costumo dizer, olha, eu disse isso no Porto Canal e a Ana Guedes atou-se a rir, é assim, quanto mais pequenos são os nossos filhos, mais a palavra nossos está carregada na expressão os nossos filhos. À medida que eles vão crescendo, a palavra nossos vai passando a ser dita com menos decibéis. Porque eles são cada vez menos nossos no sentido de posse, Inês. Vão-se desligando, não é? Como... Exato. Sem nenhuma conotação de desligarem-se emotivamente. O que passam, a não ser que nós queiramos que eles não cresçam, o que passam é a ter que caminhar para uma autonomia. Ora, nós, umas vezes, por razões que têm a ver com os receios quanto ao que lhes pode acontecer, mas também de uma forma inconsciente, porque a maior autonomia deles nos faz recear uma maior solidão para nós, mantemos uma rédea demasiado curta, que das duas uma, ou exacerba conflitos de uma forma desnecessária, ou então eles mantêm-se nessa rédea curta e depois o crescimento vai ser complicado. Sem mão. Oh, querida, é assim. Depois o que é que vai acontecer? Olha, vou voltar ao Mário. As crianças a quem é apenas dito sim não precisam fazer confrontos, não exercitam a sua inteligência para buscar alternativas, para conseguirem o que querem, nem têm necessidade de lutar para convencer os pais de que estão certas, perdendo a capacidade de argumentar. Tudo é possível a priori e isso a faz fraca, muitas vezes uma tirana em casa e uma covarde fora de casa, pois não teve hipótese verdadeiramente de lutar pelo que queria e que foi impedido. Ou seja, se quisermos ter um bocadinho de pena de nós, que também é um direito, isto é uma busca infernal de equilíbrio. Que é, por um lado, eles não são pseudópodes nossos. Não são, muito menos, fotocópias. Não são os campeões de bilhar ou futebol que nós não fomos. Os médicos que não fomos. Os advogados que não fomos. Mas, por outro lado, se nós não exercemos a autoridade, em primeiro lugar, e o Mário descreve isso muito bem, eu, por exemplo, tenho tendência a salientar mais, e por isso a formulação dele é muito mais completa, eu tenho tendência a salientar mais que nós, para crescermos, temos que nos habituar a lidar com a frustração. E ouvir um não é uma frustração. Nós queremos qualquer coisa e ouvimos não. Ponto final, parágrafo. Ainda por cima, ouvimos um não de alguém que nós temos que olhar para cima. É uma completa sensação de sujeição, não é? Estes tipos são maiores que nós. Mandam em nós. Ouvíamos mais, tenho a ideia que ouvíamos mais o não antigamente. Claro, é verdade, não é? Mas, depois a questão vai-se pôr cá fora mais tarde. Quando o Mário diz, se eles não ouvem não, eles nem, isto é muito verdade, eles nem sequer se habituam a argumentar, porque quando nós dizemos não, filho que se preze tenta convencer-nos.
Aliás, às vezes com os argumentos mais desonestos que se pode imaginar. E as chantagens mais miseráveis. Quer se queira, quer não, isto é uma aprendizagem. E é preciso também ter a humildade de o reconhecer. Não é vergonha nenhuma, claro que isto normalmente não é com crianças, é com adolescentes, se chegarmos à conclusão que o tipo tem razão. E dizer a um adolescente, não tinha visto isso por esse prisma, tens razão, não nos deve fazer ficar com os cabelos em pé, com medo que ele se transforme no tirano lá de casa. Essa flexibilidade é boa, nem toda a gente temos de ter a segurança, tem, não é? pois claro que Pois. não. Nos sentimos inseguros, não é? Agora, este jogo de argumentação é um treino para depois também eles fazerem o mesmo com as figuras de autoridade que têm poder sobre eles cá fora, fora da casa paterna e materna. Como escreveu o Kundera, a vida não é aqui. A vida depois é nos outros sítios. Se eles se tornaram ou sujeitos completamente passivos perante a autoridade, acumulando, quantas vezes, raiva, revolta, etc., mas não sendo capazes de argumentar. Ou tipos que, à primeira contrariedade, despedem-se num emprego porque não estão para aturar isto, abandonam uma relação, ou seja, o que for. Isso é muito complicado. E, portanto, está a haver o equilíbrio que tudo isto pressupõe. E é por isso que o velho Freud dizia à mãe angustiada, minha senhora, faça o que quiser, porque qualquer maneira vai fazer as neiras. É verdade, é uma das minhas frases favoritas, porque o que ele está a dizer não é a senhora é uma falhada. O que ele está a dizer é, minha senhora, mães perfeitas não existem, portanto, prepare-se. Porque com um bocado de bom senso e também com as leituras que quiser, etc, etc, desejavelmente vai acertar mais vezes do que erra. Agora, nunca errar, tire isso do sentidinho que não vai acontecer. Porque há gente também que acha que seguindo o livro, seja ele qual for, não vai errar. Exatamente. Mas tem que deixar algumas páginas em branco para se permitir à vida, aos erros. Exatamente. Não está tudo no livro. Não está... E até a nossa imagem. Quer ver, olha. Vou citar de novo o Mário. A pouco e pouco, ao longo da vida, os pais devem mostrar que não são deuses, que não são figuras míticas, mas sim pessoas de carne e osso, com sentimentos, com exageros, com falhas, com momentos de doçura e outros de irritação, com dias melhores e outros piores. É importante esta mensagem, não no sentido de que somos ídolos de pés de barro, mas de que somos tão humanos quanto os nossos filhos. E ele depois acrescenta no parágrafo seguinte, no polo oposto, há pais que são permissivos, que acham que tudo irá ao lugar, entre aspas, que têm medo de educar, em parte porque não querem arranjar conflitos. A vida seria um oásis se não houvesse problemas. Em parte porque têm medo de errar e querem ser pais perfeitos. Finalmente porque acham que são, entre aspas, os melhores amigos dos filhos. E não somos. Volto ao que dizia há bocado. Nós não somos os melhores amigos dos nossos filhos. Somos pais que também são amigos dos filhos. Não somos os compinchas que alinham em tudo, cúmplices na transgressão, etc, etc. Não. Temos que ser pontos de referência. Acha que esse é um dos conselhos que podem ser dados? Não queiram ser os melhores amigos dos vossos filhos? Neste sentido, não quero. Não. Se agora podemos jogar com as palavras, não é? Um pai pode me dizer, mas olha, eu acho que tento educar da maneira que o professor Mário Cordeiro preconiza, etc. E eu acho que sou o melhor amigo do meu filho. Ou até pode-me dizer outra coisa, que é, o meu filho diz-me que eu sou o melhor amigo dele. Magnífico. Mas isto é completamente diverso, percebe? Isto significa que, pese embora ele exercer a sua, pronto, para não estarmos a reduzir aos homens, exercer a sua parentalidade, este rapaz ou esta rapariga diz-lhe, pela confiança que lhe desperta, pelo amor que lhe tem, é capaz de lhe dizer, pá, tu és o meu melhor amigo.
pelo menos numa determinada fase da sua vida, não é? Depois é perfeitamente natural que a outros níveis nem sequer é desejável, não é? Quer dizer, aquilo que são os nossos amigos da mesma idade não é sobreponível àquilo que é a amizade pelos nossos pais, além do amor, não é? Mas isso é um movimento em sentido inverso, Inês, que é, um dia a sua filhota dizer-lhe: oh mãe, tu além da minha mãe és a minha melhor amiga. Ela está a dizer isso. E está a dizer isso em resultado do que sente por si, do respeito que tem por si como mãe, e sabendo que no dia seguinte, se calhar, vai estar amoada consigo. Não é o resultado da Inês ter estado num autêntico processo de sedução, passando-lhe tudo e mais alguma coisa para as mãos, dizendo-lhe que sim a tudo, etc., para tentar, literalmente, comprar essa amizade. Bom, isso pode ser crescer numa grande confusão. Quando nós nos zangamos com a mãe, então também nos estamos a zangar com a melhor amiga, perdemos imenso, não é? Ficamos sem mundo, quase. É complicado, como é evidente, não é? Mas aquilo que eu acho é que quando... estamos perto de acabar. Nós estamos a 5 minutos. Sim. 5 minutos, pronto. Porque isto levar-nos-ia longe. O que eu acho é que quando os nossos filhos, e eu estou à vontade que nunca nenhum dos meus filhos me disse isso, portanto estou a falar de fora, mas já ouvi isso muitas vezes, inclusive no consultório. Quando os nossos filhos dizem tu és o meu melhor amigo, isto não significa que eles não tenham um melhor amigo da idade deles, 13, 14 anos. É um diferente tipo de amigo. Tu és o meu melhor amigo neste sentido, que é, tu és meu pai, eu respeito a minha mãe, eu respeito, eu obedeço-te, isto, aquilo e aquilo outro, e além disso, a minha relação contigo permite uma intimidade que vai, inclusivamente, às confidências, etc, 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 percebe? Enquanto o melhor amigo da idade deles, além disso, tem outra dimensão, que evidentemente nós não podemos ter. É o tipo que vai espreitar as garotas à saída do liceu, é o tipo com quem se atravessa no vermelho na passadeira, etc. Quer dizer, não é o mesmo registro. Eu quase que lhe diria que quando os filhos dizem aos pais tu és o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga, isto é uma espécie de cereja em cima do bolo. É dizer-lhe assim, tu não és só entre aspas, tu não és só uma boa mãe ou um bom pai. És alguém com quem eu também consigo funcionar num registro de amizade com uma confiança total. Voltaríamos justamente o que eu lhe ia dizer, voltaríamos à palavra com que começámos o programa a semana passada, confiança. Exatamente. Mas exatamente. É inconcebível um filho dizer isto a um pai ou uma mãe sem que tenha uma enorme confiança nele ou nela. É evidente. E isto não se compra. E é um erro terrível pensar que a confiança ou o amor se compram com telemóveis ou gadgets. Porque não é verdade. E a confiança conquista-se, não é? Eles empocham-nos todos, não estou a dizer que não. Não é? E ficam gratos, atentos, e se lhes convém, humildes e veneradores. É muito duvidoso que connosco, duvidoso, estou a ser tímido na formulação, é muito duvidoso que a cedência permanente acarrete com ela qualquer tipo de respeito duradouro por nós. É uma bela conquista a confiança. É difícil, mas... E olha, e aí, assim como há bocado lhe disse, não estou a falar de mim mesmo, na questão de tu és o meu melhor amigo, aí, eu já lhe contei, penso que não há pouco tempo, mas já lhe contei, aí o meu filho mais velho uma vez deu-me uma lição. Porque, perante uma determinada situação, ele tinha falado com a minha mãe e não tinha falado comigo. E eu, sem qualquer, não era uma coisa grave sequer, mas
eu fiquei um bocado espantado e perguntei-lhe, isto imediatamente no pós-divórcio, eu perguntei-lhe porque é que não falaste comigo? E para uma criança que nessa altura tinha 9 ou 10 anos, ele deu uma resposta magnífica. Porque apercebendo-se da fragilidade que há em nós nestes processos, nos pós-divórcio, etc., em que estamos muito ansiosos por os compensar, e atendendo à relação extraordinária que ele tinha com a minha mãe, o tipo disse uma coisa aparentemente contra os seus próprios interesses. Porque disse, eu se te perguntasse a ti, eu tinha a certeza que tu ias dizer logo que sim. E portanto, repare como isto é uma pedra de toque. E portanto ele foi perguntar à avó, porque sabia que com divórcio ou sem divórcio, a avó diria exatamente o que achava. O que para ele seria letra de lei. Enquanto comigo, ele tinha a sensação, se calhar o tipo vai tentar agradar-me. Portanto, é ir buscar, se quiser, a segurança em detrimento do seu próprio interesse. E parece-me um excelente momento para pedir a canção que fecha o programa de hoje, o Father and Son. O velho Father and Son, do Gato Esteves. Do Gato Esteves. Julinho, beijinho, um beijinho, querida, boa beijinho. semana. I was ordered to listen. I have to go. I have. Not time. That's your fault. That's so. If you really look at me, I am old. And you inside, it's hard, but it's hard. There's a way, and I know
I have